E agora são 6h07 de volta com o Manhã no Ar. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Você que já começou essa segunda-feira com a gente e, portanto, vai começar a sua segunda bem informado. Se quiser participar do Manhã no Ar, é muito simples. É só ir até a nossa rede social. Vai aqui no Facebook, deixa seu recadinho que eu estou esperando por você. Nós também já estamos ao vivo no aplicativo Acrítica Play. Se você ainda não tem, dá tempo de baixar. Ele está disponível nos sistemas Android e iOS. E por lá você acompanha toda a nossa programação ao vivo, além de conteúdo extra feito exclusivamente para você que nos acompanha pela internet. E a fábrica chinesa BYD vai abrir uma produção de baterias e celulares aqui em Manaus. A empresa, que está em mais de 50 países, já tem fábrica em Campinas e vinha desde 2014 tentando solucionar questões internas para a implementação de uma unidade em Manaus. A companhia é a maior fabricante de veículos elétricos do mundo e a segunda maior fornecedora mundial de componentes para celulares, tablets e laptops. O diretor-presidente da empresa informou que a BYD já possui uma área em Manaus e que está trabalhando na instalação da fábrica e na apresentação do projeto ao Conselho de Administração da Sulframa. E a Defesa Civil do Amazonas iniciou sábado a segunda fase da Operação Cheia 2019. Suprimentos estão sendo enviados para os municípios atingidos. Foram enviadas 2 balsas com insumos para municípios das Calhas do Alto e Médio Solimões. Mais de 1.000 toneladas em suprimentos, como cestas básicas, kits de higiene, dormitório e limpeza, redes e mais de 100 purificadores de água coletivos serão disponibilizados. A ajuda humanitária para os municípios de Iranduba, Manaquiri e Careiro, no Baixo Solimões, seguirá por terra e continuará sendo enviada ao longo da semana. Mais de 300.000 pessoas foram afetadas pela cheia deste ano em todo o estado. E a Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou o convite para que o ministro Ricardo Salles participe de uma audiência pública para tratar a situação do Fundo Amazônia. O governo mudou a estrutura que administra o fundo, mas a Noruega e a Alemanha discordam das alterações. Juntos, os dois países respondem por 99% das doações. Agora, depois dessa polêmica, o fundo pode deixar de existir, o que deve prejudicar as pesquisas aqui na região. O dinheiro do fundo tem sido usado para investimentos em prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, além da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. E a venda de carros no Brasil aumentou 11% no primeiro semestre de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado. É o melhor resultado desde 2015. Com a recuperação, o setor tem boas expectativas para o resto do ano. Apesar de uma pequena queda nas vendas de 8,8% de maio para junho, o primeiro semestre foi positivo para as concessionárias de automóveis. Considerando apenas os carros leves, foram emplacados mais de 180.000 unidades no país nos primeiros 6 meses do ano, quase 10% a mais que o acumulado do primeiro semestre de 2018. Em todas as categorias, a alta chega a mais de 11%. Segundo o presidente do Sindicato das Concessionárias e Distribuidoras de Veículos Automotores do Amazonas, um resultado já esperado no ano anterior. O aumento no primeiro semestre foi devido realmente à nossa base do ano passado, foi muito baixa. Então, nós tivemos uma queda muito grande no ano 2018 de vendas. Então, seria impossível nós não crescermos esse ano. Um novo governo, umas novas perspectivas econômicas, tudo isso corroborou para que os bancos melhorassem o crédito e, logicamente, o consumidor tivesse uma confiança maior e viesse a adquirir os seus veículos novos e seminovos. Isso fez com que a venda do primeiro semestre fosse melhor do que a do ano passado. Os financiamentos também cresceram, aumentaram 3,5%. Foi a modalidade de compra que o Marcos escolheu. Com a ajuda da família, foram anos juntando dinheiro para conseguir as melhores condições de pagamento. Meu pai, ele estava juntando dinheiro, veio juntando dinheiro, tudinho. Aí conseguiu para dar uma boa entrada no carro. E aí facilita bastante? Facilita bastante na hora de aprovar o financiamento, né? A expectativa é que esta forma de compra impulsione o setor nos próximos meses. De acordo com o Sindicato dos Empresários do Setor, isso depende também da liberação de créditos pelas operadoras financeiras.
Nós dependemos bastante do crédito. Se os bancos flexibilizam mais o crédito, logicamente as vendas vão melhorar. A indústria está trabalhando com uma perspectiva de um aumento esse ano em torno de 10% em relação ao ano de 2018. Se o mercado continuar, se Deus quiser, o Congresso Nacional aprovar as medidas que estão sendo aprovadas, como da nova Previdência, né, de maneira geral, acho que isso vai fazer com que o mercado fique mais otimista em relação a tudo que é bem durável. Porém, volto a repetir, nós dependemos do crédito bancário. Ou seja, peço aqui fica meu apelo a todos os bancos que nos ajude. Melhore a flexibilidade do crédito, que com certeza as vendas melhorarão. Para não perder tempo longe do mercado de trabalho e não se arriscar por passar dificuldades, o brasileiro tem aceitado empregos com salário e cargo inferior ao antigo trabalho, pelo menos é o que aponta uma pesquisa. E você que está no mercado de trabalho, mas está à procura de algo melhor, vamos conferir na reportagem o que é o ideal a ser feito. Suane foi dispensada do trabalho há pouco mais de 3 meses. Recebendo o benefício do seguro-desemprego, a jovem faz trabalho freelancer para não ficar parada. Eu estou ajudando, minha mãe tem um negócio próprio, e então eu estou ajudando ela como eu posso, seja lá na área da administração, que é a minha área, toda a área administrativa, financeira, que foi o que eu trabalhei, essa minha vida profissional. E a gente tem que viver de algum jeito, né? Então a gente tem que procurar os trabalhos. Mas Suane confessa que a sua vontade é voltar a trabalhar empregada, mesmo que a proposta seja menos atrativa que a da empresa anterior. Difícil, né, ser tão sonhada a vaga que a gente quer de primeira, né? Mas o mercado de trabalho hoje está difícil, não só para mim, como para todo mundo. E a gente recebe as entrevistas, eu recebo as entrevistas, a gente verifica o que tem no mercado, a gente não pode escolher muito, então, se for para começar pequena, a gente começa pequena de novo. O importante é a empresa dar oportunidade de crescimento para a gente. Segundo pesquisa realizada pela Cato, site brasileiro de classificados de empregos, 73% das pessoas dispensadas de seus empregos anteriores aceitariam uma oferta de salário ou função inferior ao último trabalho. Se reinventar tem sido opção para muitos profissionais brasileiros. Na atual situação econômica do país, o cidadão prioriza ter um emprego ou pelo menos se manter no mercado de trabalho para não passar por dificuldades financeiras. E a oportunidade, quando surge, pode não ser aquela tão sonhada, tanto para quem ainda está trabalhando, mas pretende pedir dispensa, quanto para aqueles que já foram dispensados. E mesmo assim, é preciso pôr na ponta do lápis benefícios, ganhos e investimento de carreira para saber o que realmente vale a pena. Este consultor de recursos humanos faz um alerta para empregados que estão insatisfeitos com a atual função e procuram um novo desafio em outra empresa. Não é bom arriscar o pedido de demissão antes de avaliar o mercado. Nessa situação especificamente, ela deve reconhecer que ela já está num momento diferenciado, pois ela está trabalhando, enquanto muitos estão sem o trabalho. Ela deve, como sempre, valorizar onde ela está, realmente exaurir todas as possibilidades de crescimento, de oportunidades que aquela empresa possa dar a ela. Então, ela deve planejar a sua saída, deve investigar o mercado, deve aplicar para posições de interesse e realmente só sair quando analisar a proposta que receber, tendo cuidado de verificar que o salário ou a remuneração não é o ponto mais importante numa mudança. E não é verdade dizer que as empresas valorizam mais o currículo de um candidato que ainda está no mercado de trabalho ao invés de um desempregado. A pessoa que está desempregada, que está no mercado de trabalho buscando uma oportunidade, ela teria menos qualificações e, portanto, ela estaria disponível. Porém, principalmente no cenário atual, como que estamos vivenciando da nossa economia, é justamente o contrário. Nós temos muitos excelentes profissionais disponíveis no mercado. Hoje, se busca o melhor profissional para a empresa, esteja onde ele estiver.
Agora, se você quer um conselho de um especialista, preste atenção. Quando se aceita uma proposta em que vai trabalhar num local que não é aquilo exatamente que ela gostaria de fazer, por um motivo financeiro principalmente, né, a pessoa deve ter a consciência de que ela vai fazer aquele trabalho, que ela conseguiu aquilo, que aquele financeiro vai ajudá-la a conseguir se qualificar, conseguir atender os requisitos daquilo que ela busca realmente. Porque a oportunidade vai surgir, uma oportunidade de trabalho onde ela vá colocar suas expectativas e sua carreira e ser feliz. Independente, ela está trabalhando não naquilo que ama, mas faça com amor. Exatamente. E se você ainda assim continua fora do mercado de trabalho, a gente vai falar das oportunidades disponíveis nessa segunda-feira. Quem está ao vivo vai trazer todas as informações para a gente é a Tamires Claire. Afinal de contas, hoje é segunda-feira. Muito bom dia, Tamires. Dia Mundial de Procurar Emprego. Tem muita oportunidade para as pessoas que estão em casa? Tem sim, Adriane. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, hoje, tanto no Cine Manaus quanto no Cine Amazonas, somando tudo, tem mais de 240 vagas em várias áreas. Tem muitas vagas para quem já tem, o ensino superior. A gente já vem falando há um tempo dessas vagas para enfermeiro. São difíceis de serem preenchidas justamente porque exigem, né, um grau de especialidade, já exigem o ensino superior, exigem também que essa pessoa já tenha pelo menos 6 meses de experiência em UTI. É um pouco mais complicado de encontrar, mas se você ainda não foi lá no Cine fazer o seu cadastro e preenche esses pré-requisitos, então vai logo. É só você se encaminhar até o Cine Amazonas, a sede da CETRAB, que fica ali na Djalma Batista, pertinho do Amazonas Shopping e do Manaus Plaza. A partir das 7 horas da manhã eles começam a distribuir as senhas e o atendimento começa às 8, vai até às 5 horas da tarde. E lá tem outras vagas também disponíveis para quem quiser e tem também para quem não tem o ensino superior, quem tem só ensino médio. Então já fica ligado, vamos dar uma olhada aí na tela quais são essas vagas disponíveis no Cine Amazonas. Lá, além dessas vagas de enfermeiro, né, que são 144, tem ainda vaga para analista de programação e controle da produção, tem vaga para barbeiro, médico clínico geral, mecânico de manutenção júnior, operador de empilhadeira, tem ainda assistente financeiro, motorista de caminhão e tem, claro, as vagas disponíveis apenas para as pessoas com deficiência. São essas vagas exclusivas. Tem aí operador de produção, auxiliar de limpeza, são 7 vagas, assistente administrativo, são 6 vagas e tem ainda técnico em enfermagem. Então, quem preenche esses pré-requisitos e quer concorrer a uma dessas vagas, precisa levar só os documentos, né, comprobatórios, todos aqueles documentos básicos. Então, você leva o seu RG, CPF, comprovante de residência, leva também a carteira de trabalho com o PIS. No caso dos homens, tem que levar também um certificado de reservista. E no caso das pessoas com deficiência, tem que levar um laudo médico válido, hein? Tem que dar uma olhada se ele está dentro da validade de 1 ano aí, senão vai ter que refazer esse exame, vai ter que ir ao médico. Também tem alguns documentos específicos, né, para as pessoas que vão concorrer a determinadas vagas, como, por exemplo, para motorista de empilhadeira. Você tem que ter a categoria lá específica, então tem que levar a sua carteira de habilitação também para provar que você pode concorrer a essa vaga. E, claro, todos os seus certificados escolares, né, os seus certificados que você conseguiu acumular ao longo da vida aí, cursos técnicos, curso superior, o que tiver tem que levar para que você possa ter uma melhor chance. Além dessas vagas do Cine Amazonas, tem também as vagas do Cine Manaus. O procedimento é o mesmo, só que tem duas sedes. Uma que fica ali no São Geraldo, na Avenida Constantino Neri, e tem uma outra sede que fica ali na Avenida Camapuã, no Jorge Teixeira, pertinho ali do T4. O horário de funcionamento também é um pouquinho diferente, é das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Não precisa chegar mais cedo para pegar senha e essas vagas estão disponíveis no site da Prefeitura, no site da Centep, que é o www.centep.manaus.am.gov.br, e lá você encontra também alguns cursos que você pode fazer gratuitamente, se qualificar, porque é isso que as pessoas buscam, né? O que os empregadores buscam, a qualificação. Então, se você buscar se qualificar, tenho certeza que vai ficar bem mais simples de você encontrar
um trabalho já está realmente muito difícil, então é melhor que você corra atrás para também ter uma chance maior, né não, Adriane? Com certeza, Tamires, tem que pelo menos sair de casa e ir atrás dessas vagas, né? E já deixar currículo tudo prontinho, tá? Não tá trabalhando, não vai conseguir ir no Cine hoje, aproveita para organizar toda essa documentação, essa papelada, porque vai aparecer uma oportunidade que vai se encaixar com o seu perfil e você precisa estar pronto para ela, né? Precisa estar preparado para conseguir começar a trabalhar o quanto antes. A gente tem noticiado desde o começo do ano muitas oportunidades, diariamente tem oportunidade, em algum momento vai chegar uma vaga que se encaixe aí no seu perfil profissional e até de grau de escolaridade. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Por aqui a gente fala agora dos casos de área policial, porque um homem suspeito de matar o mototaxista lá em Oriximiná, no estado do Pará, foi preso aqui em Manaus. Segundo a polícia, ele tem passagem também por tráfico de drogas. Wilson Melo de Souza, vulgo Pitico. Ele é foragido da Justiça de Santarém, onde responde pelo crime de tráfico de entorpecentes. Ele foi encontrado aí com uma quantia significativa, muito grande, de entorpecentes do tipo OX, 17 quilos, em Santarém. Aí o que aconteceu? Ele veio para Manaus, foragido, depois ele voltou para o estado do Pará. Porém, para outra cidade, Oriximiná, cometeu um homicídio lá no dia 4 de julho deste ano em uma comunidade e matou esse mototaxista. Você disse em depoimento que matou o conhecido como Bill, né, o Carlos Alberto, porque ele entregou você. Como é que é isso? Foi porque ele me caguetou mesmo. Mas por que exatamente? Ele me entregou para a polícia. Abriu a boca demais, pegou o telefone, ligou e eu peguei ele agora. Quem está acompanhando esse caso e veio para Manaus nessa operação porque soube de informações que ele estaria de volta aqui à capital amazonense, porque a companheira dele, a família dela, mora aqui em Manaus, então ela teria recebido, e ele também, apoio da família, então, da sua companheira. O delegado, então, titular de Oriximiná, Pará, vai conversar com a gente. Fonseca, delegado, como é que vocês tiveram essa informação de que o Pitico estaria aqui em Manaus? Bem, por meio de uma denúncia anônima, né, entraram em contato com o nosso telefone do plantão e disseram que ele estava nessa residência no quilômetro 41 da BR-174, né? Então, pedimos apoio aqui da equipe da ROCAM e do Serviço Reservado, da Casa Militar também nos apoiaram. Montamos uma diligência, né, com cerca de 9 policiais e logramos capturá-lo lá nessa comunidade no quilômetro 41 da BR-174. Inclusive, era um local de difícil acesso, todos vocês estão sujos, com alguma presença aqui de vegetação, por conta que o local era muito amplo e vocês conseguiram ter êxito nessa cobertura ali, porque ele tentou fugir, inclusive, com uma outra pessoa. Exato. No momento do cerco, estávamos com viaturas veladas, né? No momento do cerco, ele percebeu a aproximação de policiais e empreendeu fuga, né? Saindo pelos quintais, pulando muro, cerca. E a gente conseguiu correr e capturá-lo, né? Os policiais da ROCAM deram um apoio, foi imprescindível também a presença deles lá. A ficha dele é bastante extensa, né? Sim, ele foi pego com 17 quilos de OX, estava preso em Santarém, respondendo, né, por esse procedimento. A Polícia Rodoviária Federal que fez essa prisão e ele conseguiu fugir do presídio de Santarém e estava nessa qualidade de foragido. Além disso, ele cometeu esse homicídio, estávamos procurando ele também, existe um mandado de prisão preventiva acerca desse crime. Ele foi visto antes com essa vítima, né? Inclusive em cima da motocicleta, abastecendo o veículo. Exatamente, tínhamos essa informação de que antes do Bill ir para o local, para a zona rural, onde esse terreno, ele estava anunciando a venda desse terreno, ele passou no posto de gasolina para abastecer. E aí nós identificamos essas imagens, o acusado, nós conseguimos identificar também quem era a mãe do acusado, levamos ela até a delegacia, ela prestou depoimento e ela reconheceu de forma cabal, sem sombra de dúvidas, se tratar do filho dela na garupa daquela motocicleta, né? Em conversa preliminar ali com ele, ele disse que queimou essas roupas e se desfez do instrumento do crime e também do celular da vítima que desapareceu. Uma pessoa considerada de alta periculosidade, principalmente para o estado do Pará. O que chamou a atenção nesse caso, delegado, é que muitas pessoas cometem crimes aqui na capital amazonense e fogem para o Pará. Nesse caso, ele fez o inverso.
Isso não é a primeira vez que a gente tem casos de pessoas que cometem crimes ali nas cidades do oeste do Pará e tentam se refugiar aqui no estado do Amazonas. Existe essa ligação muito íntima, né? Então, o recado que fica é que não importa onde você estiver, se você cometer um crime, pode mudar de estado, a polícia vai atrás, vai diligenciar, vai descobrir onde está e vamos prender. O que deve acontecer agora com ele? Bem, ele vai ser recambiado para o estado do Pará, né, onde ele vai responder pelos crimes, né, o tráfico de drogas que ele já respondia e fugiu, e agora esse homicídio. E no bairro Redenção, um homem foi preso suspeito de estar vendendo drogas em um arraial. Ele trabalhava mais ou menos assim, de acordo com a polícia. Ele tentava disfarçar a venda de produtos ilícitos com a comercialização de cervejas. Aqui é o CDC da Redenção, onde está acontecendo o 27º Festival Folclórico aqui do bairro. Estamos na rua Carauari. E a gente sabe que esse mês de junho, e julho e agosto tem muita comida típica, tem muita dança folclórica. Mas acredite, tem também o tráfico de drogas. A população estava aqui por volta de 00:30, curtindo o arraial. A rua estava cheia. Foi quando perceberam que aqui, nessa esquina, havia um indivíduo vendendo cerveja, ganhando um dinheirinho aparentemente. Só que ele também estava querendo ganhar um trocado com o tráfico de drogas. Foi aí que a população percebeu a comercialização de entorpecentes aqui nessa esquina, ligou para a polícia, a equipe da cavalaria, que estava inclusive em patrulhamento. Chegaram até aqui e encontraram Homero Thiago, o vulgo Batata. Com ele, a polícia encontrou 3 trouxinhas de maconha e R$ 79. No momento em que a polícia estava fazendo a abordagem ao Homero, vulgo Batata, a população revoltada, algumas pessoas, na verdade, apedrejaram a guarnição da polícia. Levaram, então, Batata até o 10º DIP. Em questionamento, na abordagem, Batata confessou que tinha mais drogas na casa dele, aqui também no mesmo bairro. Foram até a casa do Batata e encontraram dentro do guarda-roupa dele uma balança de precisão e mais 500 gramas de maconha do tipo skunk. Batata foi encaminhado ao 10º DIP, foi preso e vai responder aí à justiça por tráfico de drogas. Uma situação complicada, né? A própria população, possivelmente até os clientes do Batata, imaginavam que ele estava ali só conseguindo uma renda extra, trabalhando honestamente, vendendo bebida durante um arraial para ter esse dinheirinho aí para sustentar a família. Mas, na verdade, o que foi constatado pela polícia é que, além disso, ele também estava vendendo drogas, né? Inclusive, foi encontrado essa balança de precisão que deixa ainda mais evidente a situação do tráfico nessa área aí da cidade. Então, qualquer tipo de denúncia, qualquer situação como essa, você pode procurar a polícia. É comum que, infelizmente, é comum que em situações como essa, de festa, um grande movimento de pessoas, sempre apareça alguém bem oportunista para conseguir vender entorpecentes. Então, fique de olho, porque é um local que, por exemplo, reúne famílias inteiras, né? Crianças vão assistir os espetáculos, as apresentações, brincam nos arraiais e ficam também ali numa situação de risco, de vulnerabilidade, por conta do uso e comercialização de drogas. E após uma denúncia anônima, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no conjunto Ouro Verde. Além da droga, ele portava uma quantia em dinheiro no momento em que foi abordado pela polícia. 11ª Companhia Interativa Comunitária, uma SICOM da Polícia Militar que é responsável pelos patrulhamentos de rotina na área do bairro Coroado e no conjunto Ouro Verde, aqui na zona leste da capital. Constantemente, esses policiais militares recebem denúncias sobre o tráfico de drogas. E como é de praxe, para facilitar o trabalho da polícia, eles acabam utilizando os batedores, que são PMs que atuam nesse patrulhamento ostensivo em motocicletas, justamente porque o bairro Coroado e o conjunto Ouro Verde são 2 áreas conhecidas pela grande quantidade de becos e vielas. Assim, o monitoramento por meio dos batedores se torna muito mais fácil e eficaz.
prova disso foi a prisão do Pablo Queiroz da Silva, mais conhecido como Urso. Os PMs receberam uma denúncia informando que no Beco Vitória existia o comércio de entorpecentes. Os batedores se deslocaram até esse beco e assim que entraram, conseguiram de fato fazer a prisão desse suspeito. Junto a ele, a Polícia Militar apreendeu várias porções de maconha, além de R$ 72 em dinheiro. Eles foram surpreendidos graças à utilização das motos, né? E nós logramos êxito justamente pelo emprego das motos. Fizemos uma operação de saturação no local, que é um local crítico de venda de droga, onde eles operam também com comunicação via rádio e também recrutam olheiros, dificultando a nossa ação. Mas, graças a Deus, logramos êxito com o emprego das motos e ele foi preso e conduzido para os procedimentos legais. Agora, tenente, foi apreendida também uma certa quantia em dinheiro. Apesar de uma pouca quantia, né, se comparada a outras ocorrências, já configurou ali que aquele suspeito tinha vendido algumas quantidades de entorpecentes naquela noite. Na verdade, é um procedimento do tráfico. Eles não ficam com grande quantia justamente para burlar a lei. Eles entram e alegam ser usuários. O que não ocorreu com ele, ele foi flagranteado por tráfico de drogas. Nós precisamos da informação de você que mora na localidade. Não precisa se identificar, basta ligar para o 8842-1593 e nos ajudar na prisão desses infratores e na tranquilidade do local. Certo, tenente, muito obrigado pelas informações. Tenente W. Oliveira, aqui da 11ª Companhia Interativa Comunitária. Pablo Queiroz da Silva, conhecido como Urso, que é um grande predador no reino animal, mas dessa vez ele acabou virando presa, bateu de frente com os policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária e acabou preso. Ele foi conduzido para o 14º Distrito Integrado de Polícia, que é a central de flagrantes da Zona Leste da capital, e depois dos procedimentos cabíveis nesse Distrito Integrado de Polícia, deverá ser encaminhado para a audiência de custódia. E um homem foi preso e o menor apreendido no bairro São José, na Zona Leste, a bordo de uma moto com chassi e numeração adulterados. A Avenida Alameda Cosme Ferreira é uma das principais vias aqui da Zona Leste de Manaus. Por volta de 00h15, a polícia, em patrulhamento pela Zona Leste, pelos bairros aqui dessa área, avistou 2 homens em uma moto, em atitude suspeita. Foi aí que eles abordaram Jonas Silva, de 20 anos, e um menor de 17. Fazendo a consulta na moto, eles identificaram que o chassi estava cortado. Esses 2 elementos apresentaram uma atitude suspeita no momento, então foi feito o sinal para os mesmos pararem e foi feita a abordagem. E durante a abordagem não encontrou-se nada com os infratores, né? Tipo arma, nem arma de fogo, nem arma branca. Porém, ao verificar a motocicleta, verificou-se que ali onde fica a numeração do chassi, eles cortaram, ficou um buraco ali, onde não tinha numeração nenhuma. Foi questionado o que estava acontecendo naquela situação, os mesmos não souberam responder, então foi dado voz de prisão aos mesmos e conduzido ao 14º DIP, onde foi apresentado por adulteração de identificação de sinal veicular. Os 2 foram encaminhados ao 14º DIP, estão à disposição da Justiça. E no município de Borba, uma dupla foi presa suspeita de assaltar um mercadinho. Um dos jovens, durante a fuga, chegou a fazer uma mulher de 55 anos refém. Marcos Aurélio, de 23 anos, e Antônio José Pontes, de 22 anos, foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e assalto à mão armada com refém. Essa prisão aconteceu no município de Borba, pela 9ª Companhia Interativa do próprio município. O que aconteceu nesse caso? Os policiais militares estavam fazendo um patrulhamento de rotina lá no bairro Cristo Rei, quando receberam a informação de que 2 suspeitos estariam assaltando um comércio local. Foi quando eles se deslocaram até esse local informado e constataram a veracidade dos fatos. Só que aí as 2 pessoas fugiram. Eles realizaram então um cerco ali no local e identificaram que essas pessoas estavam ali nas proximidades. Porém, eles levaram 15 minutos para conseguir encontrar o primeiro suspeito.
E sabe onde ele estava? Dentro da casa de uma senhora de 55 anos. Quando os policiais fizeram então a abordagem em frente a essa casa, perceberam que a mulher estava um pouco nervosa, tremendo muito. E eles logo pensaram, essa mulher está sendo feita de refém. Conseguiram então pegar o primeiro suspeito. Já o segundo estava num bairro próximo, no bairro Nova Esperança. Chegaram então até esse segundo suspeito. Imediatamente eles fizeram a apreensão de todo o material. Uma arma de fogo de fabricação caseira, uma munição calibre 36 intacta, R$ 99,00 em dinheiro, perfumes, desodorantes, isqueiros e um barbeador. Todos esses produtos foram roubados do mercadinho onde esses dois suspeitos assaltaram. Essas duas pessoas e os produtos foram encaminhados para a 74ª Delegacia Interativa de Polícia do próprio município. Eles devem passar pelos procedimentos cabíveis e, após isso, audiência de custódia. E devem ficar à disposição da Justiça. E 2 jovens de 18 anos morreram afogados no fim de semana durante a comemoração de um aniversário flutuante. O caso aconteceu no Lago do Tarumã, no momento em que as vítimas passeavam de caiaque. A embarcação de pequeno porte virou e a dupla acabou se afogando. Uma terceira pessoa conseguiu se salvar. Por volta das 1 da tarde, o Corpo de Bombeiros do Batalhão Fluvial foi acionado para atender uma ocorrência. A princípio, se tratava do desaparecimento de uma pessoa. E quando eles se deslocaram até o local informado, que fica em um flutuante no bairro Tarumã, viram que não se tratava somente de uma pessoa, mas sim de 2 jovens, ambos de 18 anos. Essas pessoas foram identificadas como Lucas Rangel e Gabriel Carlos. Eles estavam nesse flutuante comemorando o aniversário de um outro amigo, quando resolveram pegar um caiaque e sair a passeio. Tinham 3 pessoas, uma delas conseguiu se salvar. Por volta das 13 horas, a gente recebeu essa ocorrência que se tratava primeiramente de uma pessoa que tinha sumido no meio líquido próximo ao flutuante Nativos. A gente se deslocou até o local e quando chegou se constatou realmente o fato, mas não se tratava apenas de uma pessoa, e sim de 2 pessoas que estavam desaparecidas. O que passaram de informações para vocês? O que essas 2 pessoas estavam fazendo? Segundo informações da Polícia Ambiental que se encontrava no local e também dos populares que lá se encontravam, informaram que eles estavam num caiaque, eram 3 pessoas e esse caiaque chegou a virar. Uma chegou a nadar e se salvar e as outras 2, um foi tentar salvar o outro e acabaram se afogando. O Corpo de Bombeiros informa ainda que nesse período de verão, onde muitas pessoas estão buscando ambientes para lazer, saindo de férias, passeio com a família, é necessário algumas orientações, como por exemplo, pessoas que não sabem nadar, principalmente nos rios da Amazônia, não devem entrar na água e sempre com colete e com alguma segurança a mais. Segundo informações, sim. Que estava justamente com colete que não estava totalmente preso ao corpo, ela tentou no desespero se soltar e tentou pedir ajuda do outro amigo, quando acabou os 2 se abraçando e um tentando ajudar o outro, acabou se afogando e desaparecendo. Testemunhas, no caso, informaram que eles estavam de colete, mas o que teria acontecido então? Segundo informações, eles estavam realmente com colete, mas acho que o colete talvez não esteja totalmente preso ao corpo e na hora do desespero ele acabou largando e acabou se afogando, né, devido a essa situação. Após 30 minutos de buscas, os 2 mergulhadores conseguiram achar o local que essas 2 vítimas estavam. Imediatamente, eles foram conduzidos aqui para a sede do Batalhão Fluvial do Corpo de Bombeiros. E quem aguardava aqui no local era uma equipe do Instituto Médico Legal. No local ficava próximo ao flutuante, uma distância de 100 metros e numa profundidade aproximadamente de 12 metros. E quando foi encontrado, estava um ao lado do outro e a gente encontrou ali por volta de uns 30 minutos de mergulho e foi encontrado as 2 vítimas.
E para você que pretende sair de férias e buscar esses locais que ficam no meio dos rios da Amazônia, é necessário que tome alguns cuidados. O Corpo de Bombeiros orienta para que você ande sempre com colete ou com algum responsável que saiba nadar. A orientação é que a gente determina que nesse tipo de passeios, que pessoas for sair, utilizar tanto qualquer tipo de embarcação, caiaque, lancha, jet ski ou outras, que tenha mais prevenção, usar colete, ter mais cuidado, se não saber nadar, não entrar na água, porque a água realmente é perigosa, a gente não tem como, né, se não souber nadar, não tem como a pessoa entrar na água, porque senão ela vai acabar causando um acidente e chegando aí a ser uma vítima. Olha, além desses 2 rapazes, uma outra pessoa morreu afogada aqui na cidade, dessa vez na zona rural. A vítima foi o gestor de uma escola indígena de 42 anos. A Juliana Silva tem outros detalhes para a gente sobre esse caso, conversar com ela agora ao vivo. Juliana, muito bom dia para você. Já você tem alguma ideia de como aconteceu esse incidente que acabou tirando a vida desse professor? Bom dia para você, Adriane. Bom dia para você que está em casa nos assistindo, aos ouvintes da rádio também, que estão acompanhando a nossa programação. Olha, esse gestor profissional do ramo da educação, ele se chamava Márcio Silva da Rocha. Ele tinha 42 anos e ele estava retornando ali da comunidade Jaraqui, que fica próximo ao Rio Negro. A embarcação onde ele estava virou e, segundo informações da pessoa que estava pilotando essa embarcação, ela deixou ele apoiado na lancha e nadou até a margem para buscar ajuda. Quando essa pessoa retornou para então socorrer aí o gestor, ele não estava mais. Os comunitários então foram a nado, procurar o corpo desse gestor, desse homem, e não encontraram. Só vieram achar por volta das 9 horas da manhã deste domingo. Ele já lecionava desde 2005 na rede municipal de educação. A Prefeitura de Manaus emitiu uma nota também em solidariedade, falando sobre o profissional dedicado que ele se tornou durante todos esses anos e agradecendo pelo trabalho desempenhado por ele. Ele era gestor da comunidade indígena municipal, que fica localizada na comunidade Terra Preta, ali no Rio Negro, viu, Adriane? Mas essa morte aí vem complementar os números que a gente tem falado aqui no programa, inclusive seguido aí da morte desses 2 jovens que aconteceu no flutuante, como as pessoas acabaram de ver e ouvir aqui no programa hoje. Eu volto com você. Tá certo, Juliana, muito obrigada pela sua participação, até daqui a pouco. E agora a gente vai para 93.1 conversar com o Emanuel Cardoso, que já está nessa interação da TV e rádio também. O Emanuel está ao vivo por lá também. Olá, Emanuel, muito bom dia. Olá, Adriane, bom dia para você. Bom dia para a Dinizinha aí também apresentando com você, para todo mundo ligado na TV A Crítica. Vou representá-la aqui no nosso Bom Dia. Emanuel, infelizmente a gente vai falar de um assunto muito triste, que é essa quantidade de afogamentos que vem acontecendo aqui no Amazonas. Esses números têm crescido, não só aqui no Amazonas, mas também no norte do país como um todo. Os dados apontam, a gente noticiou agora, 2 jovens que morreram no sábado, mais esse professor, que era o gestor de uma escola indígena, essa morte aconteceu na área rural. Elas se somam a outras 57 que aconteceram só no primeiro semestre desse ano. Exatamente, Adriane. Agora, se juntando com o início de julho, a gente tem, então, 60 mortes em 2019. Esse caso do professor, por exemplo, é um caso de acidentes, né? Tivemos aquelas mortes também lá em Carauari por conta do naufrágio da embarcação, cidade de Carauari, mas grande parte destas mortes por afogamentos ocorre em balneários, Adriane Diniz. Nesse período de férias, as famílias procuram estes locais e a previsão é que neste verão, sobretudo com o nível da água aqui, está cheio, né? Então há pontos
para esses banhos em vários locais da nossa região, não apenas da capital, como no interior também, e acaba que esses momentos de lazer acabam também se transformando em momentos de tragédias. Acompanhamos recentemente, por exemplo, a morte de algumas crianças que estavam em situações assim, mas, Adriane, as vítimas mais recorrentes são homens e homens adultos, viu? Homens adultos, geralmente, que morrem em comemorações. E o que está por trás dessas comemorações, infelizmente, o consumo de álcool somado à ida até a água, pontos de profundidade e pontos onde a pessoa não deveria estar. Não é diferente das questões de morte em trânsito, né? A maior parte é por imprudência. Quando a gente vê esse perfil masculino e geralmente, que é 95% dos casos aqui na nossa região, morrem por afogamento são homens. E esse perfil geralmente são de pessoas que estão bebendo e estão praticando ou algum tipo de atividade no rio, nos lagos, ou até conduzindo embarcações. E não é diferente. Se a gente tem nossas ruas, nossas estradas são os nossos rios, se você não pode beber e pegar uma estrada, também não pode beber e pegar um jet ski ou qualquer outro tipo de embarcação, porque além de colocar sua vida em risco, você coloca outras. E ali não dá para fazer um resgate imediato, porque se a pessoa tiver, por exemplo, um baque e na cabeça, ela vai afundar de imediato, vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir fazer um resgate. Agora também tem outro perfil, Manuel, que a maior parte das mortes acaba acontecendo na região norte do país, é porque quando você vai para o mar, que vem uma onda mais forte, você já fica com medo, aí já recua, não vai fazer graça também quando é mar. Quando é o rio, você vê aquela água aparentemente calma e acha que dá para fazer o que bem entende. Exatamente. E não é bem assim, né? Tem profundidade, tem densidade dessa água que muda muito. Às vezes é um lugar que tem uma correnteza, tem buracos aqui na própria Praia da Ponta Negra. Você percebe isso de uma forma muito intensa. E a gente está vendo isso no período da cheia e agora no verãozão, muita gente vai para os balneários flutuantes, a procura vai ser maior ainda. Então é provável que esses dados aumentem ainda mais, né? A gente tem, por exemplo, Adriane, aqui na nossa região, o balneário da Ponta Negra, como você citou. É um local que é uma praia artificial e sinalizada com base no que as autoridades dessa área delimitam que seja área segura para os banhistas. Infelizmente, muitas pessoas ultrapassam essa sinalização que é feita por meio de uma boia. E agora, detalhe, lá na Ponta Negra há os salva-vidas, né? Há bombeiros que atuam no horário em que é determinado, onde que é permitido o banho na praia da Ponta Negra. Mas e nos locais onde não tem esse tipo de sinalização, onde não tem sequer a presença de um salva-vidas ou a presença do corpo de bombeiros? Nessas áreas é necessário sim que as famílias, que as pessoas tenham conscientes e o próprio Corpo de Bombeiros faz esta orientação. Nada de brincadeiras que possam colocar em risco a vida das pessoas. E uma outra coisa, Adriane Diniz, a gente falo a gente assim num sentido geral, generalizando mesmo, a gente é muito displicente em relação aos equipamentos de segurança, né? Seja na navegação, seja nos rios, seja andando de voadeira. Não, eu sei nadar, eu não preciso usar o colete. Eu sei aquilo, nunca vai acontecer, nunca se pensa no pior, né? Então, principalmente quando se vai a um balneário, quando se vai para uma comemoração, a intenção é ir para se divertir mesmo, a intenção é ir para curtir um fim de semana, para curtir um feriado, mas a gente está trazendo essa informação afirmando que o número de mortes por afogamento está crescendo. Parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas com gestos simples de atenção e de cuidado, e a gente está aqui fazendo este alerta, um alerta que não é nosso, até porque eu acredito que você também não, Adriane, autoridade no assunto, mas nós temos, inclusive, no caderno, no jornal A Crítica, no caderno Cidades, uma reportagem que traz a orientação de quem é a autoridade no assunto, o Corpo de Bombeiros, para que as pessoas tenham esse tipo de atenção. Nós ainda estamos num período de férias em muitas escolas, as aulas talvez só voltem na semana que vem. Muita gente aproveita esse momento para levar os filhos, a família toda para o momento de lazer, e é isso que a gente quer, que as pessoas realmente saiam para fazer uma comemoração e não o contrário, Adriane. E para reforçar tudo isso que a gente está falando, vou usar alguns dados. Tem um instituto que é Criança Segura, que fez um levantamento e apontou que
Das causas de mortes acidental de crianças de 0 a 14 anos, o número de afogamentos é o maior do país. Isso se dá principalmente para as mortes por afogamento em piscina. As crianças que vão brincar e acabam ali por um momento de descuido, perdendo a vida. Também tem um levantamento da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático que aponta que o Brasil, dos países da América Latina, é o país em que mais ocorrem mortes por afogamento. Do Brasil inteiro, 75% dessas mortes acontecem na região norte. Não aumentou só aqui no Amazonas, não. Lá em Roraima, no primeiro semestre, aumentou em 50% a quantidade de mortes também em situações de rio. Bem mais do que aqui, né? Bem mais. E olha só, o dado, de acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, é de 16 óbitos por dia. Então, em torno de a cada 1h30, mais ou menos, morre uma pessoa por afogamento no Brasil. Então, são dados bem sérios que a gente precisa levar em consideração para que eles não continuem aumentando dessa forma. Exatamente. Agora, vamos falar da esposa do João Branco, do narcotraficante, aquela que estava quase chegando na Europa. Quase. Voltou para Manaus? O pé dentro do avião, praticamente, como se diz, né? Mas a informação que temos é que Sheila Maria já está em Manaus, ela já está em uma unidade prisional, que a Secretaria, que a Administração Penitenciária não divulgou qual é, mas desde o sábado ela já está na capital amazonense. Lembrando que ela foi presa na quinta-feira passada, tentando embarcar no aeroporto de Guarulhos para a cidade de Barcelona, que fica na Espanha, na Europa, portanto. A informação que temos também, Adriane, é que ela utilizava uma carteira de identidade falsa para fazer esse embarque. Mas, apesar disso, foi reconhecida por agentes, por policiais federais, foi presa, foi detida, estava com um mandado de prisão temporária. Esse mandado estava decretado e, por isso, ela foi trazida de volta para o estado do Amazonas, porque foi a justiça daqui que decretou. E por que foi decretado esta prisão temporária? A gente tem, Adriane Diniz, se eu não me engano, a gente tem alguma informação, né? Nós temos uma repórter que gravou algo nesse sentido? Isso, a Jéssica Oliveira acompanhou aí e tem outras informações desse retorno da quase chegada na Europa que acabou voltando para Manaus. Vamos acompanhar então. E a Faustino Pérez, esposa do narcotraficante João Pinto Carioca, conhecido por João Branco, foi presa na última quinta-feira por volta de 2h da tarde no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino Barcelona, na Espanha. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Sheila Maria já se encontra na capital. A mulher estava com um mandato de prisão temporária em aberto quando tentou embarcar para a Espanha. Segundo o delegado da Polícia Federal, Frederico Ferreira, Sheila estava com a família quando foi identificada pela Polícia Federal. A prisão temporária da mulher é inicialmente de 30 dias. De acordo com o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, delegado Simval Barroso, a mulher está sendo indiciada pelos crimes de associação criminosa e para o tráfico de drogas. Conforme investigações, ela levava e trazia informações para dentro dos presídios. Em um relatório do Departamento de Inteligência Penitenciária ligado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Sheila é apontada como o pivô do conflito que ocorreu entre fundadores de facção criminosa. Não foi informado em qual unidade prisional a mulher se encontra e se ela está separada de outras presidiárias. Mais informações sobre esse caso vão ser repassadas em breve no Alô Amazonas. Tá aí, portanto, Emanuel, a expectativa é que com esse retorno, com a prisão da Sheila, se consiga algum outro tipo de informação detalhada que possa levar, por exemplo, à culpabilidade das pessoas, dos homicídios que aconteceram no sistema prisional no mês de maio, né? Exatamente. Há uma investigação, afinal de contas, foram 55 assassinatos. Ela deve ser investigada por este envolvimento. Eu penso, inclusive, Adriane Diniz, e aí eu penso mesmo, né, é um achismo, que a prisão temporária dela deva ser convertida em preventiva, tendo em vista que há a possibilidade, sim, né, ou pelo menos havia a possibilidade dela de fuga, né, e foi pega, inclusive, tentando fugir, e a gente sabe que a prisão temporária tem aí um tempo, como o nome já diz, é temporário, né, e há essa investigação
que ocorre no âmbito estadual. Já falei aqui, eu tenho muita curiosidade para saber se a investigação no âmbito federal, da Polícia Federal, que seria feita concomitante, inclusive anunciada pelo ministro Sérgio Moro, se essa investigação está realmente acontecendo, porque ela é que pode esclarecer esse leva e traz de informação de presídios federais aqui para os presídios do nosso estado. Seria muito bom que a gente tivesse algum tipo de informação nesse sentido, né, Adriane? Não pode cair no esquecimento. Muito obrigada, Emanuel, por sua participação. Um bom começo de semana para você e para os ouvintes da 93.1. Boa semana para todos nós, Adriane. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau. Por aqui a gente faz uma pausa para o intervalo, mas volta já já. E você que recebe benefício do INSS precisa ficar atento. O Instituto vai passar um pente fino em busca de irregularidades. E atenção, motoristas, hoje começa a interdição da bola da Suframa e tem mudanças no trânsito. O nosso drone já está sobrevoando essa área da cidade. Nossa equipe de reportagem também está no local. E daqui a pouquinho a gente conta para você que mudança é essa. Para você que circula na zona sul da cidade, ali na bola da Suframa, precisa ficar atento, porque tem mudança a partir das 8 horas da manhã de hoje. É um instante só, eu volto já já.